Estou aqui. Ah, você é uma pessoa, não vai dar certo. Sentiu, né? Pode Sei que eu orar, não sou pastor. grande, mas também. Pode ela nós começar. Vamos. Ficar de pé aqui para não ficar de pé. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Deus, eu te peço primeiramente sabedoria para mim e cada um que está aqui. O Senhor venha tocar na nossa mente para que a gente possa guardar tudo que foi ensinado aqui, todo ensinamento. E possamos aproveitar cada ensinamento, Senhor, neste lugar. O primeiro professor neste lugar será o Senhor. Depois o pastor Aires. Pai, queremos te agradecer pela vida deste homem, que tem sido um instrumento e vai continuar sendo neste lugar, para que o seu nome seja glorificado e exaltado. Toma as nossas mentes em suas mãos e possamos guardar tudo, tudo, Senhor, porque nós estamos aqui para aprender mais e mais do Senhor, para aprender para te servir melhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Como que desliga aí, pastor? Azulão. Tudo? Isso. Pode. Pode. Ô, pastor, olha só. Ali tem os fios emendados assim. A senhora permite a gente soltar só um, depois a gente emenda de novo? Pode. Pode? Vai lá então. E nós vamos emendar Eu o acho que ele fio. deu defeito, fez alguma coisa. Isso, aí depois nós vamos emendar. Tá bom? Pai do Senhor, irmãos. Amém. Todos vocês já fizeram a inscrição? Todos vocês? Todos, né? Então vamos lá. Eu quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar novamente aqui. E mais uma vez ser o último na vida de vocês. E eu espero que esses longos 10 ou 12 meses, vocês que vão decidir, seja de ótimo aproveito para vocês. Desde já vou falar para vocês, não sou detentor de todo saber, e é bem provável que ainda hoje vocês me façam a pergunta e eu não saiba responder. Logo, não é demérito nenhum para mim. O que eu vou fazer? Vou pedir a vocês uma semana ou 15 dias, vou pesquisar e vou trazer para vocês. Tá bom? Então, desde já, se fizer alguma pergunta e eu não souber responder, eu vou levantar e vou falar, gente, eu não sei e vou procurar saber, tá bom? Porque é melhor ser assim, do que tentar ludibriar vocês com uma falsa doutrina, uma falsa teologia, que só sirva de paliativo para que eu possa sair daqui engrandecido com o coração massageado, viu, Hélio? Mas a verdade não for aplicada, tá bom? Outra coisa, gente, eu vou passar, essa aula é uma aula inicial, então não espere muita coisa hoje, mas um pouquinho eu já sei que vocês vão sair daqui assim, gente, e agora o que eu vou fazer? Mas não assusta não, nós vamos caminhar bem devagar. É melhor nós palmearmos palma a palma do que passarmos de jato. O jato você vai passar por cima, você não vai saber as belezas que a terra pode estar oferecendo. Você palmeando, você vai conhecer onde você está andando. Então é melhor assim. A primeira matéria é bibliologia. O que tange bibliologia? Não só é a Bíblia, é outras coisas que nós vamos estar aprendendo também com o Espírito Santo hoje. Vamos lá. ITP6, Instituto Teológico, Pesquisas e Ciência. Hoje nós vamos estar falando sobre bibliologia. Bom, ITP6, 98, 1º de maio de 98, caiu um sábado. Eu tentei gravar no CD e não deu certo, porque a gravadora que me prometeram algo não cumpriram, e eu dormi de sexta para sábado sem dever nada a ninguém, e dormi de sábado para domingo devendo 11 mil reais. Isso é 98. Se 11 mil reais é dinheiro hoje, imagina agora 2098, né? Praticamente 20 anos atrás. E eu fiz o lançamento do meu CD ali onde a Igreja Universal hoje, ali era um cinema. Você nem está na sua vida. Ali era um cinema. Você de 96. Tem 2 anos desse. Ali era um cinema. E eu me ajoelhei em frente ao cinema, na rua, no asfalto, e falei, Senhor, na minha oração, falei, Senhor, o Senhor não perde por esperar.
Parece ser meio contraditório, né? Deus me perder por esperar. Quem é eu, não? Quem nós para falarmos assim, né? Mas isso foi um paliativo que eu achei, que eu vi no momento, para que eu pudesse, desde então, desafiar a mim mesmo e chegar a algum lugar. E o título do CD seria Sobre a Tua Palavra. Agora, o que eu fiz? Em 98 eu comecei a estudar, eu fiz algumas faculdades e agora em 2017 eu montei o Instituto Teológico de Pesquisas e Ciências sobre a Tua Palavra. Deus não me usou no CD, né? Mas está me usando na palavra. Então, por que é Instituto Teológico? Por que não é Instituto Teológico sobre a Tua Palavra? Porque eu queria algo mais, porque, gente, eu sempre falo isso. Eu não sou melhor do que ninguém, e ai de mim, tem uma soberba de falar tal coisa, mas eu sou diferente, entendeu? Eu sou diferente. Aí eu fiz o quê? Instituto Teológico de Pesquisas e Ciências. Por que Pesquisas e Ciências? Porque eu queria algo novo, inovador. Foi aí então que Deus me deu algo que eu vou estar passando para vocês aqui. Você lê só uma lâmpada que nós temos que procurar na Bíblia. Algo aqui? Não, também não, também não. Opa, eu acho que era essa. Essa também. Abra a Bíblia de vocês em Atos capítulo 10, versículo 7. Atos 10. Depois nós vamos pesquisando devagar, tá bom, irmãos? A aula hoje é pouca, mas eu tenho que passar isso para vocês. O que diz aí em Atos capítulo 10, versículo 7? Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. 10. 7? Não, então é 10, 10. 10, 10, me perdoe, 10, 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Continua. Então viu o céu aberto, descendo o objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Continua? Amém. Um dia Pedro estava em casa, de repente ele estava cansado, deitou-se numa rede ou no sofá, alguma coisa assim, de repente ele viu vir do céu uns animais. E esses animais, o Senhor falou assim, mata e come. Pedro falou assim, Senhor, como que eu vou matar e comer isso? Isso é imundo, porque os judeus, eles não comem répteis, e também não comem carne de porco que tem a unha fendida. Então, ele falou, Senhor, como que eu posso comer isso? Isso é imundo. Deus falou para ele assim, rapaz, como tu pode dizer que é imundo aquilo que eu já santifiquei? Qual é a conotação dessa frase que Deus falou com ele? Essa visão. É que existia um homem chamado Cornélio que lhe dava esmola, e ele era gentil. O que é gentil? Gentil é assim, ele é israelita, ele nasceu em Israel, ele é um povo a qual Deus escolheu. Ela nasceu em qualquer outro país, ela não é uma pessoa que Deus escolheu para salvar, Deus só escolheu ele. Portanto, ele falou assim, eu vim para o que eram os meus não me aceitaram. Logo então, se fez conhecer a salvação a todos aqueles que nele creem. Porque Israel não escolheu, não aceitou Jesus como Salvador, logo a salvação veio para nós. Nós éramos gentios, aliás, nós somos gentios, tá bom? Nós não somos israelitas, logo somos gentios, tá? Cornélio era gentil. Pedro falou assim, como que eu posso comer algo que é imundo? Como tu pode falar que é imundo aquilo que eu já santifiquei? Deus já tinha atentado para Cornélio, mas Cornélio não era gentil? Sim, só que tinha uma coisa, Cornélio dava esmola, e a esmola de Cornélio chamou a atenção de Deus. Ele falou, não vou deixar esse homem perecer, não vou deixar, já que eles não aceitaram o meu filho que eu enviei, eu vou abrir precedente. E mandou Pedro ir lá, e Pedro não queria não, ficou relutante. E sabe o que aconteceu? Cornélio chega lá, Cornélio foi batizado com o Espírito Santo, aceitou a Cristo como Salvador e foi o primeiro gentil a aceitar a Cristo. De toda a era, a primeira pessoa que aceitou a Cristo como Salvador foi Cornélio. Só que tem uma coisa, esses animais desceram envolto em quê? Que você leu aí? Envolto em quê, gente? Desceu um quê? 1, 2, 3 e lençol. Não tem lençol aí não.
Vaso. Ah! Como se fosse um grande lençol. Como se fosse um grande lençol. Não tem lençol. Isso é pesquisas e ciências. Quantas pessoas vocês já viram pregar que desceu um lençol cheio de animal réptil de Pedro, matou e comeu? Inúmeros, né? Não tem lençol. Ah, mas que problema, que bobeirinha de lençol, tem lençol, não tem, o que valeu aqui a prédica? Não. Ao pegar o microfone e pregar que é um lençol, o que você está fazendo? Narrando uma história totalmente errônea. E está ensinando a outra pessoa. Desceu um vaso, atado pelas 4 pontas, como fosse um lençol. Entenderam, irmãos? Vamos para mais uma? Pode ser mais uma? Presta atenção aqui. Deus ama o Pecado. mas não ama o Pecado. nunca que isso é verdade. Não? Deus odeia o pecador. Odeia. Deus odeia o pecador. Não! E como fica João 3,16? Vou chegar lá. Eu estou falando para vocês, está vendo? Não vamos nem usar muita aula hoje. Eu tenho que te mostrar para vocês o que é o Instituto. O Instituto está embasado dentro de Bíblia, não é fulano que falou e ciclano repetiu e eu aqui estou repetindo para vocês. Quer ver uma coisa? João 14. Amém. Pessoal, procurar aqui rapidinho, meu queridão, porque esse João 14, eu sei que é 14, eu vou ver, acho que eu tenho que ver. Quer ver? Diz assim, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não. Vê se você encontra aí. Eu acho que é 15. Ó, 13. Tudo que pedir no meu nome ao Pai, lhe farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, lhe farei. 15. E se me amais e guardares os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade. Então já está falando de amor aqui, né? Vamos mais um pouco à frente. 21. Aquele que tem, deixa eu ensinar, porque a didática não é só ler. Aquele que tem, Jesus falando, aquele entre vocês que tem os meus mandamentos e guarda, não é só ter, tem que guardar. Esses são os que me amam. Vamos supor, daqui para cá guarda os mandamentos. Olha como Jesus fala: esses têm os meus mandamentos, esses me amam. Quem não tem, então não. Porque a Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Logo, se vocês não guardam, vocês são inimigos de Deus. Tem que guardar para ser amigo. Deus ama inimigo? Não. Apesar que Deus não existe inimigo, tá? Existem louvores, existem pregações. Os teus inimigos Deus vai colocar, cair por terra agora. Os inimigos de Deus. É só maneira de cantar, de falar. Não entrar em pormenores, né? Mas não existe inimigo. Inimigo é quando a pessoa é pai. Quer ver uma coisa? Chris Eidemann e Spider-Man. Qual é o nome dele? Anderson Silva. Fique de pé aqui. Ele lutou, ele fez jiu-jitsu, também fiz. Ele fez taekwondo, também fiz. Artes marciais, eu também fiz. Ele é meu inimigo porque nós estamos páreo. Vem cá, eu saio de cena. Chris Eidemann chega aqui, pega ele. O que Chris Eidemann vai fazer com ele? Matar, trucidar ele. Ele não tem arte marcial, não sabe defesa pessoal, não sabe nada. Pergunto para vocês: quem é que está páreo com Deus? Pensa aí. Ninguém. Jesus, Satanás? Os anjos? O homem? Então Deus não tem inimigo. O inimigo tem que estar páreo. Não existe páreo para Deus. Deus criou tudo. Mas se colocar em mim, já sabe. Entendeu como que é a coisa? Então, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são que me amam. Então, para eu mostrar para Deus que eu amo, eu tenho que fazer primeiro o quê? Guardar os mandamentos. Aí então, lê o restante, vai. Aquele que tem, vamos lá. Quem encontrou pode ler. Só peço que quem for ler, lê bem alto para nós entendermos aqui. Vamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Opa. Aqueles que me amam será é presente, passado é o quê? Futuro.
Se vocês me amam, aí vocês serão amados de quem? Meu Pai. Aí o que acontece? E eu o amarei. Para. Tá precisando que não, da Rede TV, né? Para. Vamos lá. Aqueles que têm os meus mandamentos e guardam, esses são os que me amam. E o meu Pai também o amará. E eu o amarei também no futuro. Depois que Deus ama a gente, porque nós guardamos os mandamentos, é que Jesus nos ama. Está aí. Não, você está usando só um versículo, e um versículo sem contexto, é pretexto para heresia. Tá bom, vamos lá. Salmo 5:5. Irmão, deve ter uns 30 versículos sobre isso, mas eu não posso passar hoje. Durante as aulas vamos passando. 5:5 de Salmo. Os loucos não pararão à tua vista. Por que os loucos vão parar à vista de Deus? Os loucos aí estão predominados seus ímpios. Por que eles não vão parar? Porque eles serão o quê? A Bíblia fala que todos os inimigos, Satanás e seus anjos, e todo aquele que se esquece de Deus, serão lançados aonde? Por que não pararão às vistas de Deus os loucos? Os loucos aí predominados ímpios, por quê? Lê o versículo completo agora, irmão. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Pronto. Agora 11:5. Depois, Provérbios 7. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Deus abomina o ímpio. E eu nasci pensando que Deus amava todo mundo. 3 versículos. Vou dar mais um. Provérbios 7 ou 8. Me perdoe que eu cheguei aos 40, irmão. Aí tem que ter um, né? Vamos lá. Provérbios, acho que é 7. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam e me acharão. Vê aí, quem sabe? 7. Vê aí, vê se é Provérbios 7, 8, 7. Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam e me acharão. Ah, encontrou aí? É 8:17. 8:17, lê aí, 8:17, vamos lá. Vamos? Eu amo os que me amam. Opa, parou. Eu amo o quê? Os que me amam. Ué! Eu amo aqueles que me amam. Ué, mas João falou que Jesus disse que aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que tem meus mandamentos e guarda, esse é os que me amam. Até agora eu não está falando que não está amando ninguém. Qual é a predominância aqui que eu posso dizer que ama a Deus? Guardar os mandamentos, ter e guardar. Até agora eu estou amando a Deus, mas até agora tu não está me amando. Aí fala o quê? O que João fala? Jesus fala lá. Jesus fala, não é João? Jesus fala o quê? Aí então meu Pai o amará e eu também o amarei. E aqui eu amo os que me amam. Como que eu posso dizer que amo a Deus? Guardando os mandamentos. Se eu não guardar os mandamentos, não amo a Deus. Logo, não amando a Deus, sou inimigo de Deus. E Deus me odeia. Eu sei que tá, às vezes esse treino está por dentro, né? Nunca ouvi falar isso. Talvez, não. Por isso que eu falo, eu não sou melhor que ninguém, mas nós estamos um pouquinho diferente. O não está comigo no tempo, você sabe, né? Se eu tivesse aqui, já ia ficar sobre essa noite. Entendeu? Aí, calma, tem o consolo. Eu não posso jogar isso aqui em cima de vocês e vamos começar com a aula. O que vocês vão pensar? Gente, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, minha avó, meu cachorrinho, piquenique, papagaio, Deus, eu dentro. Calma! João 3,16. Abre. Vamos lá. Deus amou o mundo. 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem falou isso? Jesus. Não. Não? João. Aí está a diferença. Não foi Jesus que falou. Deus não duela com o seu caráter. Ele não fala uma coisa aqui e desmente lá na frente. Logo, Mateus não falou, Lucas não falou e Marcos não falou. Dos evangelhos, só João falou. Mas sabe qual é a colocação da palavra de João aí? Rapaz, Deus amou tanto esse mundo que mandou o filho dele, rapaz. Essa colocação é de Deus ou é do homem? Ele quis expressar algo, e a forma que ele usou para falar para nós que Deus nos amou, olha, realmente Deus nos amou. Para mandar Jesus, a gente não merece nada. A gente merecia para o inferno, morrer nas trevas, padecer, mas olha, porque Deus prova o seu amor para aqueles que o amam.
Só aquele que ama a Deus que Deus prova. Entendeu? Aí porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. 3,17. Não esqueça do 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus falou assim: olha, vocês erraram, vocês pecaram, vocês estão destruídos da glória, porque todos os pecados destruídos estão da glória de Deus, mas eu vou dar uma chance para vocês. Vou enviar meu Filho. Se vocês fizer o mandamento que ele falou, vou dar uma chance para vocês. Qual é o mandamento que Jesus falou? Amarás teu Deus de todo o teu coração, meu próximo como a ti. Acabou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Acabou os 10 mandamentos. O quê? Isso aí já é heresia. Calma, vou explicar. Não matarás. Se eu mato a irmã, eu não estou amando a mim mesmo. Porque se eu amasse a mim mesmo e amasse ela como eu me amo, eu não a iria matar. Logo então, não matarás, está dentro desse versículo aí, que fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo a ti mesmo. Se eu amo a ele, então quanto eu me amo, não vou falar mal dele, não vou desejar mal para ele, não vou matar, não vou furtar, não vou querer mal. Por quê? Porque eu amo a ele, então quanto eu me amo primeiro. Primeiro você tem que se amar, depois amar os outros, tá? Autoestima. Aí já é psicologia, né? Entendeu, gente? Quer ver, para terminarmos com isso aí, porque senão a gente vai ficar sem dormir à noite? Saiba de uma coisa: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Deus não condena ninguém. Agora eu vou levantar e vou embora. Pode ir. Se tiver café eu vou tomar sozinho depois. Quem condena o homem é ele próprio. Logo, se eu estou aqui na igreja pastora, caminhando, dizimista, ofertante na igreja, voluntividade, fazendo, acontecendo, minha vida santa ainda com Deus, eu estou indo para onde? Para o céu. Logo deixando tudo isso ir para o mundão, tomando cachaça e se acabando, e mulher, e dinheiro, isso, aquilo outro, eu estou indo para onde? Quem me condenou? Eu mesmo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele quem? Jesus. Graça, misericórdia, Deus não nos dando aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? Ir para o inferno, morrer de desgraça, de câncer, de AIDS, nós merecemos tudo isso. Mas a misericórdia dele não nos deixa isso chegar até nós. E qual é a graça? Nós não merecemos ir para o céu, mas por sua infinita graça, eu já estou salvo. Quem está aqui também? Quem está aqui? Mas há de ser fiel até a morte, tá? Nem com essa historinha aí de falar aí que só uma vez, salvo para sempre, não. Tá bom, gente? Deu para vocês dar uma noção do que nós vamos estar aprendendo aqui para frente? Isso é pesquisas e ciência, tá? É você saber tirar. E tem muitos outros. Salvação individual. Mentira, irmão. Isaías 41:6. Ih, irmão, se deixar, tem mais também. Quem está lá? Só esse último, hein? Não, que liga não, que salvação individual. Não. Weiner inventou há 200 e poucos anos atrás o ato de levantar as mãos como sinal. Isso não é bíblico. Bíblico é: confessa com tua boca e crê no teu coração, serás salvo. Isso é bíblico. Levantar as mãos é um ato que Weiner inventou há 200 e poucos anos atrás. Logo, quem quer uma pessoa para aceitar Jesus, a pessoa levanta a mão dando sinal. Mas tem que confessar com a boca e crer no coração, e aí você vai ser salvo. Não é levantar a mão, não. É confessar. Tá bom? Confissão. Lê aí, gente. Eu acho que é 41:6. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: ser forte. Um outro ajudou? Mas não é individual? Não, mas só tem esse versículo? Tem mais. É que eu não posso dar tudo hoje por causa do horário. Vamos lá. Passa rápido. Quer dizer que Paulo César ainda vai se dar bem nas minhas costas? Meu Deus, esse mistério eu não sabia falar. Bom, gente, vamos para frente. Cadê meu óculos? Bota aqui. Vamos lá. Posso apagar agora, né? O slide aqui apresentado tem como objetivo apresentar um resumo do livro da Bíblia. É só um resumo, tá, gente? De hoje até a quinta aula, grave isso aqui, é resumo. Não tem como eu passar tudo em 5 semanas. Não tem. Realize essa matéria com oração e súplica. Utilize a Bíblia, dicionários e outras fontes teológicas para acompanhamento das mensagens passagens mencionadas. As imagens e vídeos aqui são meramente ilustrativas. Presta atenção uma coisa, irmãos.
Eu tenho que dar essa notícia para você. Vós sois libertos pelo louvor que tem cantado. Não. Vós sois libertos pelas orações. Não. Vós sois libertos pelo jejum que vocês estão fazendo. Também não. Vós sois libertos pela... A partir de hoje a coisa vai engrossar em casa. Eu tenho que falar, pastor, porque eu não posso mentir, né? Não, tem que falar tudo. Ó, serviço, casa, família, esposo, vai engrossar. Por quê? Porque você orar é normal. Você jejuar, normal. Você louvar, vir à igreja, dar dízimo, oferta, é normal. Você ler a Bíblia é normal. Você estudar a Bíblia é diferente. Estudar é diferente de ler. Ele também conheceu um irmão lá em Minas Gerais, o vereador Valadares, e falou assim: eu li a Bíblia 39 vezes, eu não sei o que tu sabe. Nem respondi. Ele leu. É normal. Estudar, diferente. Estudar, pegar esses pormenores de vírgula. Teve uma coisa? Não matem o rei de Roma. Está mandando matar ou não? Não. Não matem o rei de Roma. Como se fosse assim, o rei de Roma está na forca. Eu cheguei e falei assim: não matem o rei de Roma. Vamos botar uma vírgula? Não, vírgula. Matem o rei de Roma. Mandei matar ou não? Mandei. Uma vírgula faz diferença na Bíblia. Se faz diferença na história, se faz diferença numa frase, não faz diferença na Bíblia. Quantos pontos e vírgula tem na Bíblia? Então, às vezes, nós temos que se preocupar com essas coisinhas. É por isso que a pastora me deu a oportunidade de estar aqui, para nós aprendermos juntos, tá? Com o Espírito Santo, porque Ele é que nos ensina. Eu só sou um interlocutor, eu sou o cano, irmãos. Se não tiver água, de nada serve. O importante do cano é água. Ninguém nem liga para o cano. Você nem sabe que está passando um cano dentro da parede. Você quer abrir a torneira e sair água. Isso que você quer, né? Então o importante é ele, não nós. Vamos lá. Utilize a Bíblia e dicionário. Cuidados com a Bíblia. Genebra, Dake. Genebra, Dake e linguagem de hoje. Por quê? Eclesiastes está escrito assim: lança o teu pão sobre as águas, depois de muito dias o acharás e reparte com 7 até 8. Linda história. Qual é a história? A história que os medianitas chegavam para pegar a colheita do povo de Israel. Quando chegava assim, por isso que o juiz está falando que alguém amassava trigo no lagar. Gideão. Lagar é lugar de uva. Por que ele está fazendo lá? Vou te contar a história. O povo então plantava lá os seus cereais, os medianitas chegavam sem plantar e colhia aquilo tudo e embora e levava para eles. Então deu estratégia. Lança o teu pão sobre as águas. O que significa isso? Pegava as sementes, jogava no Rio Jordão, lá no começo do Rio Jordão. O Rio Jordão na cheia vinha trazendo as sementes. Quando o Rio Jordão abaixava, as sementes agarravam nas encostas e logo nasciam os pendões e os pés de cereais. Os medianitas chegavam no lugar onde tinha que colher e falaram: eles não plantaram esse ano não, está tudo na cega, está tudo sem plantar e ir embora. Depois que o rio descia e crescia, o povo ia lá no rio, cara, colhia os grãos, cereais. Por quê? Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, o acharás. Acharás por quê? Você plantou aqui, ia estar aqui? Não, a água levou, está mais um pouquinho na frente. Depois de muitos dias, o acharás. E reparte com 7 até 8. Aí sabe o que a Bíblia em linguagem hoje fala? Guarda o seu dinheiro no banco. O mesmo versículo. É o mesmo versículo. Guarda o seu dinheiro no banco, porque amanhã tu pode precisar e vai ter o que comer. Ah, pelo amor de Deus, né, irmão? Cadê a essência da história? Cadê? Sumiu. Bíblia, linguagem de hoje. Cuidado com essa Bíblia. Entendeu? Mas, vamos lá. Outra coisa. Dicionário de outras fontes. Você pode ter muitos livros em casa. 20, 30, 1000 livros em casa. Vai ser bom. Olha, Bíblia é primeiro. Noel Rosa, ele foi abrir uma biblioteca federal no Rio de Janeiro. 60 mil títulos que tinha lá. Ele olhou e falou assim: onde tem uma Bíblia? Ele falou: não, aqui. Aí falava: não, aqui não tem Bíblia, aqui é biblioteca, mas aqui não tem Bíblia não. Ele falou assim: traga uma Bíblia para mim, que enquanto eu não trouxer uma Bíblia, eu não vou cortar a fita para nós começarmos a darmos início aqui a Biblioteca Federal no Rio de Janeiro. Aí trouxeram uma Bíblia. Ele pediu escada, já com muita idade, pediu ajuda de subir na escada, aquela escada que corre assim, né? Aí foi subindo, botou a Bíblia lá em cima, desceu e falou assim: essa está acima de todas as outras que estão aqui.
Não precisava ter 60 mil títulos. Só ela já bastava. Noel Rose. Agora tem gente não, que lê livro, vai ler livro, quando chega na Bíblia, um versículo, bota para lá e vai dormir. Irmão, Bíblia é a fonte. O que eu tenho que fazer? Irmão, sabe o que eu fazia? Bacia de água gelada, pé dentro e lê Bíblia. Você lê Bíblia à vontade. Porque enquanto o pé estiver gelado, não tem sono. E se eu contar para vocês que eu já fiz? Imagem primeiramente ilustrativa. Vamos lá. Cânon bíblico. O que significa cânon? Vamos chegar lá agora. João 5, 39, 40. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham meu respeito, contudo vocês não queiram vir a mim para ter vida eterna. Quer dizer, estuda a Bíblia, mas não quer quem a escreveu. Entendeu? O versículo bíblico não tem a conotação? Entenderam a conotação do versículo bíblico? Eles querem estudar a Bíblia, mas não querem quem? Os escribas da época. Eles queriam estudar a Bíblia, mas não queriam, de maneira alguma, ter a vida eterna que era em Cristo Jesus. Vamos lá. Cânon significa uma palavra grega que significa regra, norma ou cana, e era uma planta usada de várias maneiras para medir e pautar. Sua ideia essencial é de uma linha reta. Vamos supor assim, tinha 3 metros. Ezequiel 46, 47, 48 fala sobre isso. E levou-me uma cidade e medir a cidade com a cana. Então aqui a palavra cânon tem essa significativa na palavra grega. Mas vamos ver uma linguagem no sentido de Bíblia. Olha, irmãos, vocês têm várias Bíblias em casa, mas não são sagradas. Quem tem enciclopédia em casa aqui? Eu sei que hoje tem computador, precisa mais disso, né? Se você tem uma enciclopédia que fala sobre matemática, português, física, química e vai por aí afora, você tem uma Bíblia em casa. Aquilo é uma Bíblia. Bíblia não quer dizer o que você tem, não. Aqui é um compêndio com vários livros, isso é uma Bíblia. Sendo que sagrada, só essa que vocês têm aí, e vocês leem e trazem para aí, tá bom? Língua deriva-se dela, caneta, canhão, cana, canal, é usado como referência de qualquer regra ou padrão. Quer dizer, tinha 3 metros, é 3 metros. Entendeu uma coisa? 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro tem quantos centímetros? 100. Eu vou agora para o Japão, que agora está chegando lá agora são 8 horas e 17 minutos da manhã. 1 metro lá tem quantos centímetros? 100. Austrália. 100. Canadá. 100. Aqui do lado aqui, nossos vizinhos, os argentinos. Não muda. Não? A mesma coisa. A Bíblia é a Bíblia aqui e a Bíblia em qualquer outro lugar. Entendeu? Vamos lá. Algumas palavras de nossa era usada também para indicar uma lista de obras de um mesmo autor. Se o livro não consta nessa lista, então não era considerado de sua autoria. Se eu faço um livro, a pessoa fala assim, eu só tenho um livro na minha casa seu. Aí eu chego lá, lancei 100 livros, tem 101. Esse 1 não é meu? Está fora. Ele é apócrifo, porque eu não fiz. Ele não me é fidedigno, porque eu não fiz. Bom, vamos lá. Não constava na lista, então ele era considerado, não era considerado a sua autoria. Assim existem vários cânones, ou cânon, mas vamos considerar apenas o cânon. Existem muitas Bíblias, irmãos. Quer ver uma coisa? A nossa Bíblia tem quantos livros? A Bíblia católica tem 7 a mais. A Bíblia que está lá no Vaticano tem 77 a mais. 77 a mais. Só que tem um nome que se dá isso aí, tá bom? Vamos lá. Cânon. Nos primórdios, Constantino, o cristianismo é a palavra era usada para designar a lista autêntica de livros considerados inspirados. Só os 66 que estão de posse de vocês são inspirados. Esses livros dão nome os livros inspirados dão o nome de cânon sagrado. Se algum dia você ouvir falar cânon sagrado, 66 livros que vocês estão de posse. Tá bom? Tudo isso está na apostila de vocês. Mas eu tinha que saber quanto número de pessoas tem para eu já. Aliás, a apostila está pronta. Eu só tenho que ir buscar. Tá bom? Então vamos lá.
E outra coisa, se vocês quiserem trazer a apostila quando vocês estiverem de posse dela, pode até trazer, mas eu não uso a apostila. Tudo que está na apostila está ali. É uma forma didática melhor para vocês gravarem com vídeo, com foto, com documentários, é muito melhor. Mas vocês podem trazer também, não tem problema. Vamos lá. Livros considerados inspirados. E posteriormente, para referir-se a esse próprio escrito como sendo a regra para a vida cristã. Qual é a regra para a vida cristã, irmãos? É o cânon? Isso, e qual é o cânon sagrado? A Bíblia que vocês têm de posse, 66 livros. Tá bom? Olha, mas a Igreja Católica tem 7 a mais, não é sagrado? Não, é deuterocanônico. Vocês vão aprender, fica tranquilo que isso aí vai dar. Daqui a um dia vocês estão ferros. O que é deuterocanônico? É uma Bíblia que traz os livros inspirados, mas traz alguns apócrifos. O que é apócrifo? Aqueles livros que não são inspirados, dá o nome de apócrifos. Deuterocanônicos, vamos lá, não tem pressa. Canônicos, Bíblia Sagrada, 66 livros. Deuterocanônicos, Bíblia da Igreja Católica, que tem 7 livros a mais. Mas esses 7 livros a mais são chamados, eles sozinhos são chamados de apócrifos. Junto com a nossa de 66 livros, são todos chamados deuterocanônicos. Por quê? Vem depois que a Bíblia fechou. Esse negócio assim, irmãos, eu vou pegar uma palavra revelada, desceu do céu, que é a palavra revelada. Não existe isso. Por quê? A Bíblia começou em Gênesis, terminou em Apocalipse e acabou. O que pode estar acontecendo e você talvez não está sabendo se expressar, é que você lê um texto e Deus fez se cumprir aquela passagem bíblica que diz assim: a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ninguém sabe. Todos vocês já ouviram pregação do Salmos 91. Aí a pastora um dia chega aqui e lê Salmo 91 e prega e diz: gente, como que a pastora tirou isso daí? Isso foi revelação de Deus? Foi, mas do texto, não revelação do céu. Porque se vier algum anjo que lhe fale outro evangelho, a qual não seja este, considere-se o quê? Anátema. Então não tem como. Não, eu vou acrescentar na Bíblia agora. Não tem como acrescentar. Os acréscimos que fizer na Bíblia é considerado anátema. A pastora pode chegar aqui, vocês já todos ouviram vários pregadores falar do Salmo 23, 91 e outras passagens bíblicas. E ela trazendo uma palavra aqui que vocês ficam de boca aberta. Como que a pastora conseguiu tirar isso daí? Deus a revelou algo escondido no texto. Mas o texto já estava lá. Porque ela acabou. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ninguém sabe. Deus tem coisas para revelar para a irmã que não revelou para ninguém ainda na terra. E está na Bíblia. Ah, não, mas Marcos Feliciano quando prega, senhor Malafaia quando prega, irmãos podem pregar, eu sou o melhor pregador. Mas tem coisas que Deus não revelou para eles aí. Que é revelar para quem clama. E clamar não é orar para dormir, né, irmão? Senhor, abençoe. Isso não é clamar nunca. Isso é bocejar. Vamos lá. Inclui o livro de cânon, aplicado aceitável como possuidor, possuindo reconhecida autoridade espiritual. Os livros incluídos no cânon bíblico eram chamados de canônicos. Os que eram rejeitados chamados de quê? Apócrifo. Os 66 livros são o quê? Canônico ou apócrifo? Canônicos. Se eu trouxer, eu tenho em casa, mas se eu trouxesse a Bíblia, vou até trazer na próxima aula, vou trazer a Bíblia que eu tenho da católica. Se eu trouxer a Bíblia católica, ela tem 66 livros? Não. Ela tem 66 livros? Canônicos. Mas ela também possui 7 apócrifos. Porque apócrifo não é livros que foram inspirados por Deus. Quantos homens foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia? 40 homens. Em que fase de tempo? De 15 a 16 séculos, ou 1500 a 1016 anos. Eles escreveram a Bíblia, tá? 40 autores. Autores é só que é Deus, mas a forma de falar, a gente coloca como que eles foram autores, tá bom? Do grego apócrifo, que significa oculto, apócrifo significa o quê? E cano significa o quê? Cano significa o quê? Inspirado, irmão. Inspirados por Deus. Cano significa inspirado. Apócrifo quer dizer oculto. Olha lá. Apócrifo quer dizer oculto. Secreto. Misterioso. Termo usado pelos cristãos para designar os escritos da cuja autoria era incerta.
e para se referir aos livros cujas mensagem era herética ou heresia pura. E o mesmo quer dizer não canônico. Apócrifo não é canônico. Porque apócrifo é o que, irmãos? Oculto, secreto, misterioso, heresia, o apócrifo. E já o canônico é o que? Livro inspirado. Tá bom? Qual o número a quantidade de livros inspirados? Quais são o número? 66, isso aí. Irmãos, sejam mais participativos, porque senão, tá? Vocês vão estar com o pé meio atrás, sabe que eu falo alguma coisa errada. Irmão, eu estou aqui para aprender com você. Vamos lá. Vem cá. Mas se foram inspirados por Deus, escrito pelo homem, inspirado por Deus, não tem opinião do homem ali então, né? Tem. Tem? Tem. Quer ver uma coisa? Não é bom que o homem viva só. Vão lhe fazer uma disjuntoria, ele vai ficar ao lado e vai... Né? Bom que Deus falou. Quem falou isso? Deus. Passa o tempo, chega um homem lá. Digo eu, não Deus. Não é bom que o homem toque em mulher. Quem falou isso? Paulo. Ué, está contradizendo mesmo? Não. Digo eu, não Deus, que não é bom que o homem toque em mulher. Colocou a posição dele, a visão dele. Deixou de ser canônico? Não, continuou sendo canônico. É porque Paulo achava melhor ficar solteiro. Visão dele. Ele falou assim: olha, a partir de hoje eu vou escrever aqui. Não é bom que o homem toque em mulher. Não. Ele falou: digo eu, não Deus. Quer dizer, é a visão dele, não de Deus. Nem por isso deixou de ser canônico. Foi canônico, entendeu? Presta atenção. Não é psicografia. Não é necromancia. Tá? Isso é um espírito. Não é nada, isso é demônio. Não diz demônio. Tá? Como um do Brasil que é o mais conceituado do mundo. Qual é o nome dele? Chico Xavier. Chico Xavier. Psicografia. Aí é demônio puro, tá bom? Vamos lá. Foram escritos pelos judeus no período que vai de 200 a 100 anos depois de Cristo. AC, Antes de Cristo. DC. Depois de Cristo. Então quantos anos aqui? De 200 a 100? Hã? 200 anos a 100, depois quantos anos? Faziam parte da Septuaginta. O que é Septuaginta? Vamos aprender também. Fica tranquilo. Vocês já estão aprendendo o que é apócrifo e o que é canônico. Né? Não vão esquecer mais, né? Está na mente, tá? Não esquece. Então vamos saber o que é Septuaginta, vamos saber tudo isso. Tá? A Bíblia usava a de Jesus, dos apóstolos, e pelos primeiros cristãos. A Septuaginta era uma Bíblia que Jesus usava no tempo dos apóstolos. Era chamada ela de Septuaginta, tá? Embora tenha um valor histórico, não pode ser considerado como base doutrinária, pelo fato de não terem sido inspirado pelo Espírito Santo, como foram os canônicos. A Septuaginta não foi inspirada pelo Espírito Santo, como foram os canônicos. Parte dela. Grave isso aí. Parte da Septuaginta. Eu vou explicar tudo. Vamos para frente. Até agora, tudo certo que é apócrifo? Tudo certo que é canônico? Amém? Posso continuar? Vocês estão bem devagar, hein? É frio, né? Vamos lá. Apócrifos do Antigo Testamento: Esdras, Tobias, Judite, a adição do livro de Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, a adição de Daniel, 1 e 2 Macabeus, Oração de Manassés, tem as datas que foram aí, né? Escritos, e vários livros. Tá? Vários livros. Tem mais de 7 aí que eu falei com vocês que na Bíblia católica tem 7. Mas essa aqui já estou pegando lá de onde está o Papa, foi o nome do lugar, Vaticano. Vamos lá. Heresias dos apócrifos. Por que não foram chamados de livros canônicos? Poxa, fala de Deus, fala da missão, fala de ministério. Por que foram chamados canônicos? Não foram chamados canônicos, foram chamados apócrifos. Por que Tobias diz que um anjo de Deus é descendente de uma importante família humana? Pronto. Anjos de Deus, descendente de uma mulher. Ué, uma mulher vai gerar anjo? Pois está lá em Tobias. Por isso é o que? Apócrifo. Porque não tem como o ser humano gerar anjo. Tu vai casar, vai ter um filhinho. Você pode chamar que anjinho, coisa bonitinha. Mas é só maneira de falar, irmão. Só maneira de falar. Tobias, ensina que um coração de peixe
sobre brasas, produz fumaça capaz de expulsar. Ai, pastor, corre aqui, lá no churrasco, porque tem um demônio na minha cara. O pastor leva o coraçãozinho, leva o churrasquinho, chega lá, bota o coraçãozinho, sai, mano. Tobias fala isso aqui, que o coração de peixe em brasas é capaz de expulsar demônio, pelo amor de Deus. Uma coberta disfarçada, né? Isso também. Entendeu? Não se expulsa mais em nome de Jesus. Agora é no coração do peixe. Tobias afirma que dá esmola, livra da morte, purifica pecados e conduz a vida. Ah, meu irmão, dar esmola. Então, a partir de hoje, irmão, vamos para o mundão, vamos curtir. É só no final do mês ter uma parcelinha Os ricos seriam tudo do salvo. dinheiro lá e dar uma esmolinha. Os ricos seriam tudo Né? salvo. Então, fazer, vamos largar esse negócio de igreja, não precisa dar sangue, não. Vamos largar esse negócio de igreja, vamos curtir o mundão. E todo mês você tira só um dinheirinho e dá umas bolinhas que você vai ser salvo. Não sei de que você vai ser salvo, mas vamos lá. Macabeus recomenda que façamos sacrifício e oremos em favor dos mortos para que eles sejam perdoados. Ué, então, se alguém já morreu na minha família que não é cristã, eu vou ficar olhando, Senhor, salva ele, salva ele. Não, irmão, olha, acabou. O tempo de decisão é aqui. É aqui. Aí Tobias, Macabeus, só falou uma coisa. Por isso é o quê? Por isso ele é o quê? Ele é cânon ou apócrifo? Todos eles aqui apócrifo. Tem mais, só aqui. Evangelho de Pedro, de Tomé, de Filipe, Nicodemos, Assunção de Maria, História de Árabe de José, o carpinteiro, Atos de Paulo, de Pedro, de João, de André, de Tomé, Epístolas 1 e 2 de Clemente, de Coríntios, de Inácio, de Efésios, de Romanos, ao Policarpo, Policarpo, grave esse nome aí, tá? Todos vamos falar esse nome agora, todos, 1, 2, 3 e Policarpo, só para você gravar. Os Filipenses, Barnabé, Apocalipse de Pedro, de Paulo, de Tomé, de Estevão. Ué, Apocalipse que eu saiba é de João, né? Não, tem 28 livros de Apocalipse. Só que todos eles são apócrifos. Entre eles tem um que é canônico. Qual? O que João, na ilha de Patmos, teve revelação e escreveu. Só ele. Os outros 27, tudo apócrifo. Bom? Tudo isso aonde eu encontro isso? Na Bíblia católica. Apócrifos citados no cano. É apócrifo, mas é citado no cano. Aqui o cano é o quê? Livros inspirados. Aqui é o quê? Livros não inspirados. Embora não haja muitas citações diretas, há alusões aos apócrifos, aproveitamento das suas ideias e expressões no livro canônico. Você viu o quê? Irmãos, não é porque Tobias, Macabeus, Esdras e outros mais são apócrifos que nós não. Isso aqui é demônio, vou ler não. Não, pode ler. Tem um alto teor histórico. Um alto teor histórico. Eu vou provar para vocês aqui, hoje, se der tempo, que tem um alto teor histórico. E Jesus fala sobre livros apócrifos. Jesus fala. Só que fala no compêndio para trazer para os discípulos algo muito que eu não vou falar agora, para lá na frente. Mas vai ser de bom proveito. Vamos lá. Ó, Mateus fala sobre o quê? Do livro de Eclesiásticos. Tem Eclesiásticos na Bíblia? Não, mas se fala o nome de Eclesiásticos, Mateus 11, 28 ao 30, fala sobre ele. Em Hebreus 11 fala sobre a heróis da fé, né? Mas fala novamente sobre Eclesiásticos. Em Hebreus 11. Em Efésios fala sobre o quê? Sabedoria de Salomão. Não tem esse livro, mas em Hebreus fala. Em Hebreus também fala sobre o quê? Sabedoria de Salomão de novo. Tá? Mais uma vez. É apócrifo? É, mas foi citado na Bíblia como descrição para que pudesse ser usado como um grande teor histórico. Apócrifo citado no cano. Deve-se recordar que o uso de um determinado documento por parte do escritor inspirado por Deus, quer dizer, que é escritor inspirado, não implica em que essa fonte tenha sido fruto da inspiração. Quer dizer, está dizendo aqui que os apócrifos, por mais que sejam ditos por aquelas pessoas que os foram usados por Deus, inspirados por Deus para escrever o cânon sagrado, não quer dizer que esse apócrifo aqui deixe de ser apócrifo e passa a ser cânon sagrado. Tá? Esses apócrifos aqui, que está dizendo na Bíblia, continua, citado na Bíblia, continua sendo apócrifo. Tá? Só foram citados. A inspiração capacita o servo de Deus a selecionar material verdadeiro e benéfico mesmo dentro dos escritos
comum. Escrito comum, apócrifo. Escrito sagrado, cânon. Amém? Tem alguma pergunta? Lá pergunta não. Opa. Eu não sei direito dizer, mas eu já ouvi falar, que eu já até pesquisei, mas não tive muito sucesso, sobre uma Bíblia que foi escrita pelos anjos. Você já escutou falar dessa Bíblia? Não. E tem uma Bíblia que, essa Bíblia eu até pesquisei na internet, achei algo assim, para mim sem meio de pé sem cabeça, que é a Bíblia que é escrita pelo diabo, né? Por Lucifer. Essa Bíblia escrita pelo já diabo, essa Bíblia escrita pelo diabo, não é que o diabo a escreveu. Um ser humano dotado da psicografia escreveu por ele. E eu tenho essa Bíblia em casa. Eu tenho essa Bíblia lá. Porque eu já estudei algo sobre bom? isso. Ué, tá com o Bíblia do diabo em casa? Sangue de Jesus tem poder. Não, irmão. Fator histórico. Porque o que acontece? Essa Bíblia, não é ela em si, mas já tem genéricas dela rodando por aí, como se fosse simplesmente uma Bíblia atualizada. Temos que abrir o olho sobre isso aí. Tiraram agora 14 capítulos da Bíblia aí para fazer um tal de Bíblia aí, que meio esquisito. Vamos lá. Formação do canto. Embora os escritores bíblicos soubessem que eles mesmos eram inspirados por Deus, quem era inspirado por Deus? Os cânones. Não há indícios que percebe-se que algum dia todos os escritores inspirados seriam reunidos. Nunca houve isso. E formariam uma coletânea da Bíblia Sagrada. Quer dizer o quê? Os 66 livros da Bíblia, nenhum escritor conversou um com o outro para escrever a Bíblia. Não tiveram esse negócio assim, vamos reunir aqui os 40 autores da Bíblia, vamos escrever a Bíblia. Vamos lá. O que você acha? O que você... Não vou falar disso. Totalmente em 1500 a 1600 anos, separados um do outro, foram quem foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Bom? Vamos lá. Justamente por isso, nenhum dos escritores inspirados deixou normas diretas e específicas para que a igreja soubesse como definir o livro. Devia ser canonizado ou não. O que sem dúvida dificultou essa definição. Quer dizer, não é porque Lucas escreveu Atos dos Apóstolos para Teófilo, ou Lucas escreveu o livro com o qual ele deu o seu próprio nome, é que ele falou assim, não, meu livro foi certo, de Mateus não foi, o de João não foi. Não, nada disso. Ele escreveu dele e acabou, só isso. Mas essa escrita foi totalmente canonizada pelo fato, canonizada quer dizer, da vida, da veracidade, tá? Aos fatos, pelo fato de que ele foi inspirado por Deus para o escrever. A canonização dos livros bíblicos não ocorreu num momento. Antes foi um processo histórico que se arrastou por séculos até ser completado. Não foi realizado por uma autoridade eclesiástica, quer dizer, um pastor falou assim, gente, 66 livros vai ser a Bíblia, pronto, acabou. Não existiu Papa, nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem semideus, nem quase Deus falou isso. Foi o próprio Deus que fez. Foi uma obra da igreja mundial. A igreja mundial não é a igreja mundial. Entendeu? Não é a igreja mundial não, tá? Guiada pelo Espírito de Deus. A igreja mundial aqui foi uma obra da igreja mundial. Significa a igreja em seu esboço, em seu escopo, tá? Em seu processo de criação. Vamos lá. Visão incorreta, visão correta. Eu vou falar a visão incorreta e vocês falam a visão correta. Incorreta, correta. A igreja determinou o cano. A igreja descobriu o cano. A igreja determinou o cano assim. A igreja determinou que seria 66 livros. Ou a igreja determinou que seria 27, no 39. Não, nada disso. Nada disso. Deus determinou. A igreja é a mãe do cano. A igreja é a filha do cano. Não foi a igreja que fez a Bíblia, foi a Bíblia que fez a igreja. Entendeu? A igreja é a magistradora do cano. A igreja é a ministra do cano. Magistradora significa o quê? Eu vou colocar o meu pensamento aqui, aí tu coloca o seu pensamento ali, tu coloca o seu pensamento lá, e toda a Bíblia vai ser escrita sobre os nossos pensamentos. Não, esporadicamente tem um pensamento. Mas sempre quando tem um pensamento, fala assim, eu falo, eu digo, eu, e tira sempre Deus de frente, para que essa minha expressão não venha bater de frente com a expressão de Deus. Qual é a expressão mais válida? A minha ou a de Deus? Por isso que Paulo fala, digo eu, não meu, que é bom que eu não toque por ele. Tá bom? Vamos lá.
A igreja é reguladora do cano. A igreja é reconhecedora do cano. Reguladora quer dizer o quê? Vai entrar 27. Não, 27 não, 24. Não, vai entrar 20 só no Novo Testamento. E no Velho Testamento, nada de 39 não, vai entrar só 20 também. A igreja tem esse poder. E quando eu falo igreja, eu falo igreja católica, tá? Porque a sua primeira igreja foi a igreja primitiva. E da igreja primitiva nasceu a igreja católica. A palavra católica quer dizer universal. E eu vou explicar a você por que a palavra católica significa universal. Mais na frente. Vamos lá, devagar nós vamos chegar lá. A igreja é a juíza do cano. A igreja é testemunha do cano. Testemunha. A Bíblia fala o quê? Que tu és Pedro. Jesus falou com Pedro: Pedro, tu és Pedro. A palavra Pedro significa pequena pedra de lançamento. Mas sobre esta pedra, a Bíblia fala que Jesus é a pedra angular, a pedra da esquina. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta dos infernos não prevalecerão. Nós somos testemunhas disso. Quem é que consegue acabar com o cristianismo nos dias atuais? Quem é que não consegue? Ninguém. Ninguém. Nós aqui acabamos com sempre macumba. Vamos orando, de repente sabe o que acontece? Aceita todo mundo ser de Jesus, acabou sem macumba. Ele pode ser o pai de santo, a mãe de santo, pode ser o que for lá. Não fecha a igreja não. Se fechar, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Porque a porta do inferno não prevalece. Isso é a palavra do Senhor. Bom, vamos lá. A igreja é mestre do cano. A igreja é servo do Nós somos cano. servos da palavra. Não os senhores da palavra. Nós estamos aprendendo com a palavra. Vamos lá. Nós vamos estar estudando sobre bibliologia, sobre Alcorão, Taná, Código de Hammurabi, Torá, Talmud, os Sinópticos, Codex, Deuterocanônicos, Septuaginta, Canônicos e Bíblia Sagrada. Toda a matéria, a grade dessa matéria está aqui. Hoje vocês já estudaram sobre algo aqui. Sobre o que vocês já estudaram aqui hoje? Canônicos, isso aí. Dentro do canônico está o apócrifo, tá? Dentro da matéria canônica está o apócrifo, que contradiz o canônico contradiz o apócrifo, tá? E nós vamos aprender, tá, sobre isso aqui. Então vai levar 1 dia, 2, 3, 4, quantas semanas? Não, isso aqui, irmãos, é assim igual, certinho. Vê? Ó, vamos lá. Quem já ouviu falar sobre a Torá? Quem já ouviu falar sobre a Torá? Torá nada mais é, gente, ai meu Deus do céu, eu não vou conseguir gravar isso também. Cara, que grava, irmão. Torá, sabe o que é Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são? Vocês sabem? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Não, é a Torá. Por quê? Porque para nós é o Pentateuco. Só mudou a linguagem, Pentateuco para Torá é a mesma coisa. Pronto. Pentateuco, Torá. Eu li, irmãos. O pregador foi enfeitar, né? Então, está escrito na Torá. Gente, não, o cara conceituado. 5 livros. Tá bom? É isso que é Torá. Só por que tem o nome Torá? Porque Torá é o livro da lei. São os livros da lei. Quantas leis Deus, através dos seus anjos, entregou para Moisés? Está onde isso? 20. Êxodo 20. Quantas foram? Vocês estão com medo? Vocês querem tirar um tempinho para ir no banheiro, tomar água, tirar uma oferta, cantar um corinho? O que vocês querem? Não, porque vocês estão com medo, né? Bora, gente. Quantos mandamentos são, irmão? 10. Agora, dos 10 mandamentos, Moisés extraiu 613 leis de dentro do Torá, de dentro dos 10 mandamentos. Quer ver uma coisa? Deus falou assim para ele assim: Moisés, não matarás. Aí ele falou assim: não matarás?
que é isso? Não matarás. Não matarás. Não matarás a esposa, não matarás o esposo, não matarás o filho, não matarás o próximo, não matarás o criado, não matarás o servo, não matarás o escravo. Não matarás. Aí coloca várias coisas sobre não matarás. Entendeu? Aí ele coloca vários argumentos sobre não matarás. Que é uma coisa? Não dizer falso testemunho ao teu não falar em falso testemunho do seu irmão, do seu companheiro. Falso testemunho, aí começa a colocar várias coisas, falso testemunho, aí coloca lá, não posso falar mal do meu irmão, não posso falar mal do meu servo, não posso falar mal do meu senhor, não posso, tem que respeitar as leis, tem que fazer isso. Então tem várias atribuições dentro disso aí. Não adulterarás. O que é adulterar? Adulterar é só relação sexual. Não. Adulterar documento, adulterar a lei, burlar, dar um dinheirinho para conseguir, para conseguir, quer, tudo isso é adulterar. Parece que adulterar só corpos. Não. Tem crente adulterando todo dia, irmão, e a pessoa pensando que não está adulterando. E está adulterando. Jeitinho brasileiro. Misericórdia. É a cultura desse país. Então isso é o que? Torá. Mas temos Nebilim. Comigo, 2, 3 e? Nebilim. Novamente. Nebilim. Outra vez. Nebilim. E o Ketubim. Então, Nebilim e o Ketubim. Então, o cânon do Antigo Testamento. Não fala com o judeu. Olha, tu és judeu. Chego lá. Diz do Antigo Testamento, e eles quase morrem. Não fala isso não, porque para eles é perjúrio. Tem que falar assim, está escrito no Tanar. Por quê? Tanar é a junção de 5 com mais esses e com mais esses. Aí faz o Tanar, que são 24 livros. Mas o nosso Antigo Testamento são 39 livros. Só que eu vou explicar a vocês por quê. E a mesma coisa que está nesses de 24, está no nosso que é 39. A mesma coisa. Mas como? Eles enxugou, tirou letra, tirou frase, o que eles fizeram? Vou ensinar para vocês. Vamos lá. Pentateuco significa 1, 2, 3 e? Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Está aqui. Aqui é Pentateuco. Se eu botar na prova assim, vocês botar quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Se botar Pentateuco está certo. Se botar Torá está certo. Se botar livro da lei também está certo. É a mesma coisa. Torá, livro da lei e Pentateuco. É a mesma coisa. Não muda em nada. Está na apostila de vocês. Agora vamos lá. Os Nebilins, quadros anteriores. Josué, Juiz, Samuel, Reis. Não existe, aqui começa a cair de 39 para 24. Não existe 1 Samuel e 2 Samuel, e nem 1 Reis e 2 Reis. É um livro só. Entendeu? Por isso se torna menos. Quatro posteriores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. No único livro. Os 12 profetas menores, Abacuque, Nahum, Ageu, Miqueias, Zacarias, todos esses daí são um livro só. Então já caiu de 12 para 1. Aqui é um só e aqui também é um só. Não existe primeiro e segundo. E aqui, poéticos: Salmos, Provérbios e Jó. Rolos, Cânticos, Ruth, Lamentações, Êxodo, Esther. Outros escritos: Daniel, Esther, Neemias e Crônicas. Aí se fizer uma conta, faz assim, A seguir Jesus lhe disse: são estas a palavra que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa em cumprir tudo que de mim está escrito na de Moisés e nos Salmos. Então Jesus falou aqui sobre o Torá. Jesus falou sobre o Nebilim e Jesus falou sobre o Ketuvim. Então Jesus falou sobre Taná. O que é Taná? É a junção desse com esse com esse. Juntou tudo, não é mais Torá, não é mais Nebilim e nem é mais Ketuvim. Juntou tudo, o nome é Torá. Lembra de Pipe, irmão? Taná. Então vamos lá, Torá, Nebilim e Ketuvim. Juntou tudo, faz um Taná. Torá, Nebilim e Ketuvim. Juntou, faz 24 livros, que no caso é o cânon do Antigo Testamento. Muita coisa para gravar, não é não? Você vai ter apostila, você vai ter estudo em casa,
Essa aula está sendo gravada, vou colocar no nosso grupo que eu vou fazer hoje ainda. Você pode acessar no YouTube e ver quantas vezes você quiser. Irmão, não tem desculpa. E o meu celular fica ligado 24 horas por dia e você pode mandar perguntas e eu vou estar te respondendo, porque a aula não termina aqui. A aula continua em casa. E está passando rápido o momento. Vamos lá. O cânon do Antigo Testamento foi fechado, quer dizer, completo, nos dias de Esdras e Neemias. Nos dias de Esdras e Neemias, que foi fechado, completo, o Antigo Testamento. Ué, mas Esdras e Neemias está lá atrás, e Malaquias está cá antes de Mateus. Não, só que tem uma coisa. Malaquias foi contemporâneo de Esdras e Neemias. Não é porque o livro dele está lá e Malaquias está aqui que eles foram viver longe do outro, não. Ao contrário. Isaías, Ezequiel, Jeremias, Oséias, Daniel, essa turma toda foi tudo praticamente contemporâneo. Todo mundo no reino de Babilônia. Escravão na Babilônia. Todos eles. Sadraque, Mesaque, Abednego, Israel, Azarias, todos eles. Tá bom? Vamos lá. Nos dias de Jesus havia 3 cânones. O cânon dos judeus palestinos, 39 livros. O cânon da Septuaginta, 39 livros. E o cânon do Saduceu. Tá? 3. Só que desses 3, se fazia isso aqui, em meados do século II, depois de Cristo, viveu um homem chamado Marcião. Esse homem, mais uma vez, 1, 2, 3 e... Marcião. Mais uma vez. Marcião. Pensa num homem que deu trabalho para Deus, de heresia. E foi esse homem chamado Marcião. A próxima matéria fala sobre ele. Um rico proprietário de navios que abandonou os negócios para ser um influente mestre cristão, mas acabou adotando uma variedade de ensinos gnósticos, o que resultou em sua exclusão do cristianismo em 144 depois de Cristo. Um homem que deu trabalho foi São Marcião. Ele chegou assim, sabe, não, vamos ajudar a igreja, vamos fazer, vamos acontecer. Daqui a pouco ele foi se desviando e levou muita gente com ele para adorar o gnosticismo. É forte, Brasil. Tudo que Mas só precisa aconteceu ser. naquela época. Oi? Não aconteceu hoje não acontece hoje não. Não, já perdido por aí. Ah, vocês estão perdidos? Aí você me deixa mais perdido aqui. Entendeu? Aí, ao invés de fazer uma obra boa, no final ele fez uma obra má. Irmão, presta atenção. Começar a fazer algo bom é normal. Terminar fazendo algo bom, que é incrível. Porque na maioria das vezes começa-se bem e termina-se mal. Todos da Bíblia. Todos da Bíblia. Quer ver uma coisa? Tu é Moisés, tu é Zípora. Moisés casou com Zípora e teve um filho chamado Gerson. Moisés casou com Zípora e quem recebeu a tábua da lei, irmão? Quem? Quem recebeu a tábua da lei, irmão? Moisés. Não adulterar? Foi lá e casou com uma outra mulher chamada Cuxita. Uma mulher Cuxita, morena, de cor. Mas ele recebeu a tábua e falou para não adulterar. E ele era casado com Zípora. Mas ele foi lá e se engraçou com a mulher Cuxita. Terminou. Foi salvo? Foi, irmão. Mas não é porque você faz coisa mal que você vai ser salvo ou não vai ser. Tá? Porque se você se arrepender, dá tempo. Se não arrepender, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando explicar para vocês? Olha, Salomão começou muito bem. Casou-se com uma mulher que não era o nome dela, porque ela era de Sunem, então o nome dela era Sunamita. Não, o nome não. Ela era de Sunem, uma cidade. Logo, o nome dela não era Sunamita. A Bíblia não fala. Mas casou com uma mulher. Aí ele falou assim, você pode casar com as mulheres, mas aqui, não pega mulher de outros países não. Pois ele casou com mulheres de outros países, e no final, sabe o que ele fez? Fez altares a deuses dessas mulheres e adorou os deuses dessas mulheres. Aí ele escreve o último livro dele, dizendo assim, vaidade, tudo é vaidade. Porque ele estava no final da vida. Entendeu? Vamos lá. O gnosticismo era um pouco mais que uma mistura de várias filosofias pagãs, ocultas sob o disfarce de uma terminologia cristã. O gnosticismo dizia que era cristão, por isso nós não somos cristãos. Aqui não tem ninguém cristão não. Ué, não, somos protestantes. Os cristãos da Igreja Católica, eles são cristãos. Porque cristianismo tem tudo a ver com a etimologia de gnosticismo, que faz o quê? Uma mistura de várias filosofias. Logo na Igreja Católica tem cruz invertida, tem o Deus Sol, tem o Deus Órion, tem o deusa Diana, eles têm um mediador que é Maria. Tudo isso é de paganismo, gnosticismo. Jesus não nasceu no 25 de dezembro, eles pegaram lá a Mitra, que nasceu dia 25 de dezembro. Mitra,
os mitrianos que adoravam Mitra, vou tirar 25 de dezembro de vocês aí que nasceu Mitra e vou colocar para os cristãos da igreja primitiva. Ó, Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Quem inventou isso foi Constantino. Olha a mistura. Aí nós adoramos. Nós adoramos, não. Nós até fazemos festa. Não tem problema, irmão. Nós somos paganos. Mas fazemos festa como Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Mas quem nasceu mesmo foi Mitra, não foi Jesus. Jesus não nasceria em dezembro. Por quê? Enquanto dezembro é calor aqui, cai neve em Israel. E diz a Bíblia que os pastores levaram as ovelhas para se alimentar. Ovelha come o quê? Neve? Não tem como ovelha comer neve. Come mato. Depois do inverno, vem o quê? A primavera. Que logo então nascem os matinhos, as ovelhas comem. Então, se aqui é verão, lá é inverno. E se aqui é inverno, lá é verão. Entendeu? Se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, lá cai neve dia 25 de dezembro. Logo não tinha pastores com ovelhas. Jesus nasceu em abril, março, abril ou maio, que é verão lá. Que é verão não, que é primavera lá. Que vem depois então do inverno. Entendeu? Isso é suposições bíblicas, tá? Nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos tendo uma visão. Mas nem a Bíblia fala quando ele nasceu. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Fica estranho então falar que eu sou cristã, então, né? Sou Não, protestante. só foi bom, irmão, falar também como terminar isso aqui. Não tem como mais tirar essa terminologia do meio de nós. Não tem como. Pegou, né? Foi chiclete. Sou cristão. Você é crente? Sou cristão. Quando você fala que você é cristão, você está falando que eu sou católico. Eu sou protestante, porque 1500 anos veio que é a reforma. E Lutero colou na porta da igreja 92 teses. Não concordo com isso, não concordo com isso, não concordo com isso, não concordo com isso, não concordo com isso. Você pode vender esse terreno no céu, indulgência, templo dos feudais. Isso quem fazia era a igreja católica. Lutero colou lá, era um padre, colou lá e falou: não quero saber disso. E saiu e foi fazer um culto. E o culto que ele fez, daqui a pouco tem 10, tem 20, tem 30, tem 50, tem um Savanarola, uma tomada de gente. Isso aconteceu? Ele foi denominado protestante, porque ele protestou sobre o que a igreja católica estava fazendo. Ele foi contra. Quando você protesta, você está dizendo que você está indo contra. Aí nasceu-se então a igreja luterana, que no caso é a primeira igreja protestante. De lá vem todas as outras que existem hoje em dia. Mas a católica continua aí. Eles são cristãos. Cristão, a terminologia de cristão, ó, gnosticismo, mistura de filosofia pagã, terminologia cristã. A nossa terminologia não é cristã. Nós somos luteranos. A nossa espinha dorsal vem de Lutero, que é luterano que criou o protestantismo. Nós somos protestantes, porque protestamos contra o pecado. Estou na igreja católica de manhã, 6 horas da manhã, sabe que está cheio de carro ali, chega a ser lindo. Mas os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz mesmo, porque 6 horas da manhã sabe tomar tudo aí. Né? Saiu dali lá pro churrasco e torna tudo. É cachaça 51, é caipirinha, toma tudo, e briga, e nós protestamos contra isso. Nós não bebemos, não fumamos, não adulteramos, não falamos mal de ninguém. Vocês querem? Em seu discurso, Marcial chegou a algumas conclusões equivocadas. Ele ensinava que Jesus não se tornou carne. Ué, ele apenas parecia ter vindo em carne. Parecia ter vindo em carne. Mas Jesus não veio em carne. Olha o que Marcial falava. E foi Deus do Antigo Testamento que cuidou para que ele fosse crucificado. Quer dizer, Deus colocou Jesus na cruz. Marcion rejeitou a maior parte da Bíblia e a sua Bíblia tinha apenas 11 livros. Aquele gente tinha assim, a Bíblia tem 63, isso não me serve de jogar fora, isso também não me serve de jogar fora, não me serve, a Bíblia dele só tinha 11 livros, porque tudo que tinha lá servia para ele, né? Aí é mole. Marcion pregava que a salvação vem pela renúncia ao Deus do Antigo e o seu tipo de mensagem. A aceitação do Deus do Novo Testamento é evidente que Marcion estava enganado. E por isso foi severamente combatido por destacados líderes cristãos, como Tertuliano e Epifânio. Grave esse nome termina Tertuliano. 1, 2, 3 e... Tertuliano. Qual é o outro que eu pedi para vocês lembrar? Policarpo. Isso aí.
Tertuliano e Policarpo. Por quê? Olha só, isso é neurociência. Eu já estou implantando dentro da mente de vocês parte da próxima matéria. Quando nós chegarmos lá, muitas coisas vocês já vão saber responder. Tá? Então vamos lá. Tertuliano. O cano elaborado por Marcião forçou a igreja a se pronunciar sobre o assunto. Por essa razão, a partir do final do segundo século, diversos líderes da comunidade cristã começaram a organizar o seu cano. Nessa atividade se destacaram Orígenes de Alexandria, Eusébio de Cesareia e outros mais, né? Mas foi apenas no século IV que o cano do Novo Testamento foi fixado de forma parcialmente universal. No século IV, quer dizer, 400 anos depois de Cristo, que o Novo Testamento terminou, se fechou. Não foi no tempo de Jesus. Jesus morreu, subiu ao céu e acabou o Novo Testamento? Não. 400 anos depois que Jesus se ascendeu ao céu, subiu ao céu, que realmente colocaram o último livro. Sabe qual foi o último livro? Tiago. Último livro. O último livro foi esse aí. Não, o último livro foi Apocalipse. Apocalipse está o último livro. Não é porque ele está o último, é porque ele que seja o último. Não. O último livro vai ser colocado no cânon sagrado. E suaram para colocar Tiago, porque a Igreja Católica não está querendo colocar Tiago no livro. Bom, vamos lá. O documento mais antigo que contém uma lista. Passa muito rápido. Com os 27, mesmo 27 livros aceitos na atualidade, é uma carta de Atanásio, bispo de Alexandria, enviada à igreja da sua diocese, em 365 depois de Cristo. Este foi o cânon adotado por toda a cristandade em toda parte, tendo sido ratificado pelo concílio de Hipona em 393 e de Cartago em 397. Não precisa gravar isso aqui, porque é muito número, o número não coloca muito nas provas, não. Mas é bom estudar para você ficar ciente do que estudar. Aí o bispo Atanásio falou assim: se o mundo for contra a verdade, então Atanásio será contra o mundo. Boa palavra, boa filosofia, né? Se o mundo é contra a Bíblia, eu sou contra o mundo, eu fico com a Bíblia. Quer dizer, em outras palavras, se a Bíblia fala que Jonas foi engolido pelo grande peixe, eu acredito. Mas se falasse também que ele engoliu o grande peixe, eu também acreditava. Entendeu? Mateus 12,40 fala que foi uma grande baleia que engoliu ele. Mas se ele fala assim, Jonas engoliu uma grande baleia, está na Bíblia, eu acreditava também. Mas é fora de série, isso aqui não tem como acontecer. A Bíblia fala que todos os dias Deus chama as estrelas uma por uma, e existe 10 centilhões de estrelas só na nossa galáxia. 10 centilhões de estrelas só na nossa galáxia. A nossa galáxia é a menor que existe, tá? Que é a Via Láctea. Deus chama um por um e elas atendem. Quer acreditar nisso? Como que pode uma coisa inanimada atender a Deus? E Deus fala assim: mar, não passa daqui. E até hoje não passou não. Mas parece que não sai de lá não. Está ali. A não ser quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus manda um ventinho, e tem aquelas ondas lá, né? Aí acontecem umas coisinhas por aí esporadicamente, alguns não, mas isso aí é bobeira. O mar continua sempre ali. Ouve a voz de Deus. Isso não é bíblico não, isso é heresia, tá bom? Jesus então dentro do barco, a água cobrindo o barco. A Bíblia fala que a água estava cobrindo o barco, quer dizer, cobrindo. A onda estava muito forte. Ele falou assim: aquieta-te vento e acalma-te mar e aquieta-te vento. O vento e o mar obedeceu. Quer dizer o quê? Alguém inanimado que não tem vida obedeceu. E muitas vezes nós temos vida. Mulher sombra, esquerda. Inspiração do livro era julgado pelo conteúdo. Como que um livro pode ser canônico ou não? Pelo seu conteúdo. Se está falando que para expulsar demônio pode expulsar com coração de peixe, não é canônico, é apócrifo. Se está falando que anjos nascem de uma relação sexual de homem com uma mulher, não é canônico, é apócrifo. Então, a inspiração do livro era julgada pelo seu conteúdo. Segunda coisa, a aceitação universal. Quer dizer o quê? O que é aceitação universal? É aceito no Brasil, mas tem que ser aceito também no Japão. Tem que ser aceito na Inglaterra, tem que ser aceito nos nossos irmãos aqui, tem que ser aceito no mundo todo o que está ali, porque se não for aceito, não serve para ser canônico. Então, não apenas regional, não pode ser um livro que é aceito só na Europa, tem que ser aceito em todo o Brasil, tá bom? Outra coisa, coerência da doutrina. Aqui não pode estar falando uma coisa e aqui está desmentindo, não pode. O que fala aqui tem que concordar lá na frente. Então é o que acontece. Se o mesmo Espírito Santo inspirou todos os autores, então não pode haver divergência quanto ao que for escrito. Isso aqui está dizendo uma coisa, lá está dizendo a mesma coisa. Pode ter um parecer, como a irmã falou aqui, digo eu com Deus, e outros mais que existem na Bíblia, né? Outros mais que existem na Bíblia. Quer ver uma coisa?
em meu nome o Acabe. Não vai chover 3 anos e meio. Quem falou? Elias. Deus mandou ele falar? Não. Deus cumpriu com a palavra de Elias? Cumpriu. Ele era profeta. Mas a colocação foi de quem? De Elias. Entendeu? É como se fosse assim. Vamos lá. A autoria dos apóstolos. A autoria dos apóstolos. Outra coisa que eu quero dizer aqui. Apóstolo é uma coisa. Apostolado é hoje. Não, está gravando, hein? Não existe apóstolo hoje. Não existe, não existe. Não existe base para isso. Existe apostolado. Apóstolos foram 13. Apostolado foi aqueles que vieram depois dos 13. Você, nós somos apostolados, que viemos depois do apóstolo. Apóstolos foram 13. 12 com mais Matias depois. Aí entra também mais um. No caso 14. Quem? Paulo. Eu me fiz apóstolo, não por homens, mas por ele quem? Jesus. Tá bom? Então, 14. Sendo que Judas não cumpriu o seu apostolado, porque apóstolos só foram aqueles que viveram com Jesus e viram Jesus em vida depois que ressuscitou. Judas viu? Se matou antes, se suicidou antes, não viu. Então ele não é tido como apóstolo. No lugar dele entrou Matias. Apesar que eu não vejo uma oração de Matias na Bíblia. Eu não vejo um discurso de Matias na Bíblia. Eu não vejo um milagre de Matias na Bíblia. Aliás, só fala de Matias em alguns lugares da Bíblia. Atos. Não é? Porque o homem escolheu o que? Como? Como escolheu? Não é sorte. Os apóstolos de hoje viram? Oi? Não viram nada no meio. Não entendi. Os apóstolos de hoje não viram nada. Não viram nada, já os de lá viram. Não. Jesus passou 40 dias aqui depois que ressuscitou, irmão. 40 dias andando, comendo peixe e pão com eles. Com o corpo metafísico. O que é um corpo metafísico? É um corpo que come, mas atravessa a parede. Esse é o corpo metafísico. Agora nós vamos ter, tá? Nós vamos ter esse corpo, que é o corpo glorificado. Só não vamos comer. Vamos. Ezequiel 47, 48. Ezequiel 47, 48. Diz que na cidade tem cozinha. Se tem cozinha, tem comida. É isso. Tá? Você gostou, né? Mas sentir fome? 47, 48. Jesus não comeu porque sentiu fome. Comeu para provar a eles que realmente era Jesus que estava fome. Entendeu? Corpo metafísico não precisa disso. Ao que vencer, dar-te-ei de comer da árvore da vida. Vamos comer. Ó, Deise, chega. O olho brilhou agora, hein, Deise? Ô, Glória. Aplaudir de pé. Eu não sei por que vocês não olharam logo para Deise. Vamos lá. Livros inspirados fora do cano. Livros inspirados fora do cano. Nome: Livro de Justos, Livro da História dos Reis de Judá, Livro da História dos Reis de Israel, Crônica de Samuel, Natan e Gade, Atos de Uzias, Epístola de Paulo à Laodiceia, Epístola de Paulo aos Coríntios, Epístola, tá? De Paulo aos Coríntios, é carta. Mas são canônicos? São inspirados? São. Mas por que não entrou? Quem deteve a Bíblia foi a Igreja Católica. E Jerônimo mesmo falou que muitas coisas na Bíblia ele mudou. Foi quem traduziu do aramaico e do grego para o latim. Do latim, aí veio outro que transmitiu do latim para o inglês, veio outro do inglês para o francês, veio outro do francês para o português, e do português chegou até nós. Quer dizer, a gente pegou a rebarba, né? E muitas coisas na Bíblia não batem com o original. Não estou dizendo para vocês que a Bíblia não é sagrada. A Bíblia é sagrada em suma. Agora, quem transliterou e chegou até nós, a culpa não é nossa. Mas ela fala que Jesus é Jesus e Deus é Deus. Tá bom? Não sai daqui. Ele falou que a nossa Bíblia é apócrifa. Tem coisa aqui que não bate. Pelo amor de Deus. Tá? Não bate porque é tanta transliteração. Quer ver uma coisa? A palavra saudade não tem como transliterar para o inglês. Eles não sabem o que é isso. Não tem como transliterar. Yad-He-Vav-He, não tem como transliterar, é o nome de Deus. Não tem como transliterar. Qual o mais perto possível? Quando ele fala assim: aonde quem que eu vou lá falar aqui para o povo de Israel, para Faraó soltar o povo de Israel? Diz que eu sou o grande eu sou, mandou você lá. Pronto. É o mais próximo de Yad-He-Vav-He, que é o tetragrama sagrado que nem os judeus pronunciam. Vamos lá. Razão de descrição inspirada não fazem parte do cano. Por que não fazem parte? E é desconhecido.
Mas provavelmente isso ocorreu porque as suas aplicações eram apenas locais, não eram universais. Não se serviram para todos os homens de todas as épocas e lugares, ou porque seriam meras repetições do que já consta nos livros canonizados. Essas é uma das nuances que foram colocadas. Por que a Igreja Católica não inseriu no meio do livro sagrado, que é o cânone de 66 livros, os demais livros que foram ditos ali? Bom, temos ainda... Ih, que beleza! Vai falar. Quem já ouviu falar? Código de Hammurabi. Quais foram as primeiras leis humanas? Não vai falar não. Intruso. Tem que licença. Quais foram as primeiras leis regidas aos homens? Código de Hammurabi. Antes das tábuas da lei. Foi o Código de Hammurabi. Agora vamos saber o que significa se tem Código de Hammurabi. Vamos lá. Olá, jovem jurista. Na faculdade de Direito, é muito comum ouvirmos falar sobre o Código de Hammurabi, mas eu aposto que muitos de vocês não fazem a mínima ideia de como é este código. Isto porque ele é muito diferente dos nossos códigos jurídicos atuais. Em primeiro lugar, ele não é feito de papel. E em segundo lugar, mesmo que fosse possível, eu não poderia carregá-lo debaixo do braço, como a gente faz com os nossos vademecums. Mas a boa notícia é que ele está exposto aqui em Paris, no museu mais famoso do mundo, o Museu do Louvre. E nós vamos conhecê-lo. Vamos lá? Ao entrar no Museu do Louvre, desça por essa escada, dobre à direita e se direcione à ala Richelieu. O Museu do Louvre é bem grande e é dividido em 3 alas, a Denon, a Sully e a Richelieu. O Código de Hammurabi fica na ala Richelieu. Ao entrar na ala Richelieu, vá para o setor das antiguidades orientais, entre na área da Mesopotâmia e siga para a sala 3, onde está o Código de Hammurabi. Pronto, você já chegou. Este é o Código de Hammurabi. Como vocês podem ver, ele é muito diferente dos nossos códigos atuais. É por isso que lá no início do vídeo eu disse que eu não poderia carregá-lo debaixo do braço. Vejam que ele é um monumento em forma de cone talhado e alguns arqueólogos divergem. Uns dizem que essa rocha é diorito e outros dizem que essa rocha é basalto. O que eles concordam é que se trata de uma rocha magmática, mas isso não importa. O que importa é que ele possui incríveis 2,25 metros de altura, além de 1,60 metro de circunferência lá na superfície e 1,90 metro de circunferência aqui na base. Hammurabi foi um dos principais reis da antiga Babilônia. Sexto rei de uma dinastia semítica, Hammurabi reinou entre os anos de 1792 e 1750 a.C. e tirou a Babilônia do esquecimento para sempre, mesmo depois de centenas de anos após a sua morte. Desde o princípio do seu reinado, Hammurabi sempre se apresentou como aquele que estabeleceria a justiça na terra, sentindo-se eleito pelos próprios deuses para cumprir a sua função. O Código de Hammurabi vem como resultado desta crença. O código foi descoberto em 1902 pelo explorador francês J. Morgan, na região de Susa, que hoje corresponde a uma região entre o Iraque e o Irã. O Código de Hammurabi possui um denso texto formado por 46 colunas de escrita cuneiforme. Mas você, jovem jurista, sabe o que é escrita cuneiforme? A escrita cuneiforme foi inventada pelos sumérios no século IV a.C. e ela é realizada com o auxílio de objetos em forma de cunha, daí o seu nome. Primeiramente, ela foi utilizada em argila e depois em outras superfícies, como o basalto, rocha em que foi gravada o Código de Hammurabi. É esse bloco que era um código jurídico da época que regia toda a vida jurídica do povo babilônico. Mas não adianta saber apenas o que é o código, temos que saber o seu conteúdo. Vamos lá? O Código de Hammurabi se divide em 3 partes.
A primeira é composta por um prólogo lírico e poético e trata da ascensão do rei ao trono graças à proteção dos grandes deuses. A segunda é um resumo da história política do reino da Babilônia. Enumera todas as cidades conquistadas, segundo as quais Hammurabi teria garantido a prosperidade em razão das suas grandes ações e da preservação dos templos dos deuses. A terceira e última parte é a maior e mais importante para nós juristas. Ela é uma coleção de 282 artigos em linguagem simples e direta. A sua estrutura é de um dever ser, isto é, há um enunciado condicional seguido de uma consequência ou sanção. A conhecida fórmula deontológica do se então, por exemplo, se o indivíduo realizar tal ação, deverá lhe suceder tal coisa. Os temas abordados estão agrupados em capítulos e vão desde o falso testemunho e do roubo até a administração das coisas reais. Na minha opinião, o Código possui 3 características fundamentais. A primeira é a utilização da chamada Lei de Talião, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente, consistente na mais pura reciprocidade entre a conduta e a consequência. Em latim, talionis quer dizer idêntico. Assim, a pena de uma conduta ilícita seria fazer com que o agente criminoso sofresse o mesmo mal causado pela sua conduta. Por exemplo, um assassino tem que ser morto, ou aquele que comete um dano patrimonial tem que pagar com a sua propriedade ou o equivalente ao dano causado. Mas o Código ia muito além, pois havia pena de morte para ladrões, para aqueles que fugiam do serviço militar e até para os vendedores de bebidas que não respeitavam os valores tabelados pelo governo. Outra característica marcante era a desigualdade perante a lei. Isto mesmo, desigualdade perante a lei, pois a sentença variava de acordo com a classe a que pertencia o indivíduo, se era nobre, se era homem livre ou se era escravo. Se o ofendido era um nobre, é claro que a pena, em regra, era mais severa. Assim como se o ofendido era um liberto ou até um escravo, a pena tendia a ser mais branda. Uma última característica era que a jurisdição era semi-privada, isto é, a vítima tinha que conduzir o iníquo para a justiça, muito diferente dos dias atuais, você não acha? Espero que você tenha gostado de conhecer o mais famoso código jurídico do mundo. Então, se você estiver em Paris e vier ao Museu do Louvre, não deixe de conhecer o Código de Hammurabi. Eu vou aproveitar o resto de Paris e você fica por aí. Tchau! Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Se eu causei um mal ao cachorrinho de alguém aqui, logo você poderia causar o mesmo mal ao meu cachorrinho. Furei o olho do seu cachorrinho, você ia lá furava o olho do meu, que estava aqui. Eu arranhei o teu carro, tu ia lá, pegava e arranhava o meu carro também, tá aqui. Vou dizer mais um aqui. Eu andando de bicicleta atropelei seu filho. Eu botava o seu filho na minha frente, o meu filho na sua frente, você vinha de bicicleta e atropelava o meu também. Essa é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Sabe quem usou essa lei? Hammurabi. Sabe quem falou dela? Letra coniforme. É aquela letra em forma de cone. Às vezes um cone, dependendo como ele estava, era uma frase extensa. São 200 e... alguém notou? 282 leis que regia, mas olha, lei pesada. Foram escritos pelos sumérios a letras coniformes. Não existia uma letra igual a nossa. Aí vamos lá. Fazer algum de alguma coisa aqui. Está vendo? Coniformes, ó. Ó, cone para baixo, cone para o lado. Foram diversas formas de cone. Então, letras coniformes. Quem fizeram essa letra coniforme foi os sumérios. Os primeiros, né? A lavação, assim. Tendes ouvido que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais o mal. Resistais o mal. Se alguém lhe ferir a face direita, fere também a face dele. Se alguém lhe citar a injustiça, leva também a justiça. Está dizendo isso? Não, né? Não. Jesus falou algo com da lei de Tali, que era o código de Hammurabi. Está vendo?
Jesus citou o código de amouragem. Olho por olho, dente por dente. Ó, se alguém citar a justiça para tirar a túnica, dele também a capa. E se alguém vem obrigar a andar 1000 passos, com ele ande 2000. Dá a quem te pede e não te divida aquele que vem pedir emprestado. Jesus contra o código de amouragem. Pronto, na Bíblia tem. Falando sobre tal coisa. Vamos lá. A escritura primitiva foi pictografada em figuras representativas, objeto logo, a seguir aparece a ideografia. Ó, pictografia, naquele negócio. Eu achei de demônio, não é isso não, tá? E também não é ideográfica. Significa isso aqui, ó. Pictografia, escrita pictográfica. São os desenhozinhos que existem até o dia de hoje. Agora, ideográfica já é mais contundente. Às vezes, isso aqui quer dizer uma coisa, isso aqui quer dizer outra, isso aqui quer dizer outra, quer dizer outra. Cada sinaizinho quer dizer alguma coisa, tá? Depois saíram da cuneiforme e fizeram a pictográfica. Depois da pictográfica fizeram a ideográfica. E daí a ideográfica veio a nossa escrita. A nossa não, a latim, depois a latim vem a nossa. A origem do alfabeto. Tem sido um assunto bastante controvertido da origem do alfabeto. Em geral, se aceita o alfabeto de 22 letras. Foi inventado pelos fenícios e por eles levado aos gregos. E depois dos latins. E até há pouco se afirma que a descoberta do alfabeto tinha sido pelo século 12 ou 11 antes de Cristo. Aqui não precisa, já falei. Ah, legal, muito bom. Ó, num dia de verão, em 1937, um pastor beduíno árabe, Mohamed da tribo de Tamien, que se acampava entre Belém e Mar Morto, saiu à procura de uma cabra desgarrada nas ravinas rochosas da costa do oeste referido por mar. Encontrou um inestimável tesouro bíblico. Estava o pastor junto à encosta rochosa de Curando. Aí ele tem, ó, algo que ele achou aqui dentro. O que ele achou aqui? Ao atirar uma pedra numa das cavernas, ouviu um barulho de cacos se quebrando. Entrou na caverna e encontrou uma preciosa coleção de manuscritos bíblicos. 12 rolos de pergaminho fragmentados, mais ou menos assim. Fragmentados de outros. Uns dos rolos eram manuscritos de Isaías. Isaías mesmo, livro de Isaías. Do ano 100 a.C. E 1000 anos mais antigo que o exemplar de até então conhecido que nós temos em mão. Isso aconteceu veridicamente. Os rolos estão escritos em papiro. O que é papiro? Vamos lá. Olha, primeiro tem papiro. Papiro é uma planta aquática com uma folha muito grande. Eles colocavam cera em cima da folha, colocavam outra folha, outra cera derretida, depois outra folha. Fazia um negócio grosso assim. E depois vinha escrevendo com um estilete coeniformemente. O que é coeniformemente? As escritas de coeniforme dos sumérios. Vinha escrevendo ali. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me em paz, em vez de pasto, guia e mansamento. Assim. Depois veio o boom da história. Deixaram o papiro e começaram a escrever em pergaminho. O que é pergaminho? Pele de ovelha. Plantava-se a ovelha, arrancava-se a pele, botava no sol, secava, pegava o estilete e escrevia em pergaminho. Menos trabalhoso. Depois, então, veio mais um boom da história. Qual? Papel. Hoje a Bíblia é em papel. E agora, nesse século, veio um outro boom. Qual outro boom? A Bíblia é em tablet, smartphone, PC e por aí fora. Tá bom? Como acabou o CD, você sabe que já acabou o CD, né? Line Records, MK e outros mais não fazem mais CD. Acabou, agora é tudo digital. E daqui um dia vai acabar mesmo. Como acabou, quem um dia pensar que ia acabar vinil? Que o mundo arranhava e deixava passar para o próximo, né? Jesus. Esse negócio que os meninos fazem na discoteca, Jesus, já. Tá? Pois veio o CD e acabou com o vinil, e o CD já acabou e veio o digital. E é bem provável que daqui a muito tempo ninguém venha para a igreja mais com um Bíblia de papel. Seja tudo em tablet. Porque no Japão, o primeiro país, em qualquer lugar da ilha, já tem internet de 100 mega. Não paga, lá é de graça. Bom? Desculpa, não correu. Foi escrito uma mais importante descoberta arqueológica
foi esta uma das mais importantes descobertas arqueológicas que já se fizeram. Hammurabi, rei da cidade de Babilônia, cuja a data parece ser 1792, 1792, comumente identificado pelos arqueólogos, quer dizer, os assírios, como a... Acende a luz para mim, meu querido. Vamos ler o versículo agora para nós terminarmos. Anrafel, tá bom. Anrafel, de Gênesis 14. Lê aí, Gênesis 14 para mim. Vamos ver se realmente fala sobre esse cabra aí em Gênesis 14. Anrafel. Ele era assírio, ou assírio, ou sumério. Aquela Mesopotâmia ali no estado fértil, tá bom? Vamos lá. Quem encontrou pode ler 14, acho que é 1 ou 2. Lê. Lê. Bem alto. E aconteceu nos dias de Arafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elon, e Tidal, rei de Joim. E estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admar, e a Semebé, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Pronto, tá aí. Então está falando sobre alguém aí que realmente era assiriólogo, né? Assiriólogo, pode ligar no questão. E que realmente Abraão fala sobre ele, ilustra aí, Moisés ilustra sobre ele aqui em Gênesis 14. Terminando, que falta só 5 minutinhos, por mim eu ia ter 10, mas não pode não. Foi um dos maiores e mais célebres dos primitivos reis da Babilônia. Fez seus escribas coligir e codificar as leis do seu reino, e fez que estas se gravassem em pedra para serem erigidas nas principais cidades, ou erigidas, lidas também. Vamos lá. Código Hammurabi, caractere sumério. Vamos lá. Gravem isso aqui, hein? Uma dessas pedras, originalmente colocada na Babilônia, foi achada em 1902 nas ruínas de Suzã, levada para lá por um rei elamita, que saqueara a cidade de Babilônia no século XII, por uma expedição francesa dirigida por Mário João Morgan. Grava isso aqui agora, isso aqui deixa eu ver. Não, ainda não. A lei de Talião, no latim talionis, talião ou talis, idêntico, quer dizer idêntico, talião quer dizer idêntico, também indica pela pena de talião, consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, quer dizer, fez, leva, na mesma proporção. Apropriadamente chamada retaliação, esta lei que frequentemente expressa pela sua máxima. Aí grava aqui, irmãos. 1, 2, 3, todo mundo junto? 282 sessões. Novamente. 282 sessões. Isso aí, grave isso aí. São 282 sessões. Por que não 282? Aí é letra, né? Não existe branca, não existe vermelha, existe vermelho, existe branco, não existe amarela, existe amarelo. Nós, com a nossa nomenclatura, que vamos colocando A e dando feminismo a todas essas cores ou palavras, tá? Não existe duas, é dois mesmo, tá bom? Mas vamos, isso aí é outra coisa, não se pega nisso não. Hammurabi, claro, isso aqui também, então eu quero um pouquinho de vocês. Hammurabi Euro, livros e estatutos do povo antigo, especialmente construído, destaca a lei e a autoridade teológica da liberdade do Estado de Direito da religião. Então tinha um Hammurabi religioso e tem um Hammurabi que não era religioso, um código que era religioso e um código também que não era religioso. Tudo dentro da bibliologia, tá bom? Não vou falar sobre isso hoje, porque o horário já foi, mas semana que vem vamos dar uma passada rápida também. Taná é a junção de Torá, Nebilint e Ketuvim. Aqueles 24 os 24 livros, tá bom? Então, se você quiser anotar, está na apostila de você. Mas se quiser anotar, está lá. Torá, Netuvim e Ketuvim faz o Taná, que ele ia falar aqui agora, que são 24 livros. Mas o que tem nesses 24 livros? A mesma coisa
tem no nosso que é 39. Só que eles não contam profetas maiores como 12 livros menores. Eles contam com só. 1 Reis e 2 Reis não tem essa divisão. E 1 Samuel e 2 Samuel também não tem essa divisão. É um livro só. Amém, irmãos? Amém. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula de apresentação e que semana que vem nenhum de vocês venha faltar, tá? Hoje eu cheguei um pouquinho atrasado porque a aula hoje teve mais de apresentação, mas deu para a gente falar alguma coisa aí sobre essa passagem. Aí nós vamos aprender aqui semana que vem sobre canônico, leitor canônico, sobre esse aqui que é Taná, sobre Septuaginta, tudo devagarzinho. São 5 aulas para nós aplicarmos a prova, tá? E a prova é 40 questões, 0,25 cada uma vale, a cada 4 acertos 1 ponto. Logo, se você acertar as 40, 10. A média é 6. Tirou 6, passou. Tirou 57,25, faz a prova de novo. Mas todas as pessoas que forem fazer a prova de novo têm que trazer uma caixa de bombom. Essa é a lei de Amurado. Tá bom, irmão? Fala assim, Deus, lá, meu queridão. Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana. Que Deus possa prover aquilo que vocês estão precisando. E saibam de uma coisa: eu vou estar aqui enquanto vocês estiverem. No dia que não tiver mais ninguém, eu vou ter que ir embora. Não desistam, tá bom? Não desistam. Tem algo muito bom para nós aí nesses 10 ou 12 meses. Tem uma diferença de 12 para 10, depois eu explico para vocês. Pastor? Roselaine não vai fazer, porque ela vai casar, vai tá com negócio de casamento. Aí vai viajar, ela vai faltar muito. Aí ela não vai começar. Ela queria muito. Só que não vai poder. Tá bom. Bom, irmãos, olha, não vou falar isso aqui para vocês tomarem essa decisão. Mas se algum dia você